Senhoras e senhores, recebam aqui no palco do Descomplica o meu grande amigo Lorivaldo Lopes. Por favor, produção, palmas para ele aqui, ó. Lorivaldo Lopes, nosso parceiro aqui da Contimatic há anos, né, Loro? Já tá ligado já. Calma aí, ó. Pronto, dá um oi aí pro pessoal. Oi, pessoal, é sempre um prazer. Aqui, ó. O pessoal tá te olhando daquela caixinha preta. Tá ali. aqui na Contimatic. O Maurício, você vê, há 15 anos atrás, ficava ali num cantinho meio que tímido. Hoje, eu sinceramente tenho que bater continência para ele. Virou um monstro da comunicação, um monstro da contabilidade. E é sempre um prazer estar aqui para poder compartilhar com vocês conhecimento. Eu sou grande de vocês são grande de mim. E é assim que a roda gira. Loro, é uma satisfação enorme te receber aqui. Você sabe o carinho que eu tenho por você. E a admiração pelo profissional de contabilidade que você é. Vamos mostrar para a galera como é que ganha dinheiro com esse negócio aí? Pois é, o Maurício tocou num assunto bastante interessante e você vê muita gente fazendo road. Eu tive um desprazer de pegar um cliente meu que fez uma road com um advogado. Você precisa ver o que foi feito nesse projeto. Depois tivemos que refazer. Esse trabalho está muito mais para contador e você... Vem fazer o curso de road, vai ter um curso dia 23 de maio no Sindiconte de São Paulo, vai ser comigo. Esse curso vão dar todas as dicas e você seguramente vai aumentar a tua receita com road. E tem mais, o mercado costuma cobrar, para você ter uma ideia, 1,5% do patrimônio que será vertido. Tô louco. 1,5%. Então eu estou com um cliente, não é meu cliente, é cliente de um escritório, e o escritório me chamou para dar uma assessoria, Lorivaldo, não aguenta essa briga. Vem comigo, eu estou com ele. Só para você ter uma ideia, a fazenda que esse cara tem no Maranhão é de 200 milhões de reais. Ele vai pôr na road. Ele falou, eu não vou cobrar o 1,5% do cara, porque só a fazenda me gera um patrimônio aí de 3 milhões praticamente. Então eu não vou cobrar isso do meu cliente. É meu cliente há 30 anos. Eu vou falar para ele procurar um outro. Quando o cara cobrar os 3 milhões, ele volta para mim, eu cobro 1 milhão. Ele fala, pô, e conta comigo. E conta comigo. Então você que é do escritório de contabilidade, abra a tua mente para esse assunto é interessante. E o que se vê também no mercado é muito advogado falando de road familiar, proteção, blindagem. Não tem blindagem. Se você é bandido, tu vai pagar por isso. Agora, você consegue economizar sim dinheiro legalmente com road. É isso daí. Ô Louro, vou fazer o seguinte então. A dinâmica é a mesma, tá, pessoal? Ele vai ter 1 hora aqui de apresentação e no final teremos meia hora para o pessoal tirar dúvida, tá? Então, papel e caneta na mão a partir de agora, anota tudo que você precisa e no final a gente tira a dúvida da galera. Fechou? Fica à vontade, Maurício. Por favor, pessoal, a casa é sua, Louro. Mais uma vez, bom dia a todos. E realmente, nós contadores, você está vendo que tem muito... Você está vendo que tem muito contador ganhando dinheiro, muito contador rico, muito contador na moda. Eu fico muito feliz e lisonjeado quando eu vejo isso. Por quê? Porque, na verdade, nós que somos o coração das empresas. E as empresas dependem desse coração pulsando e pulsando bem, que é a figura do contador. Ganhe dinheiro com road, aumente seu faturamento. E não é uma coisa do outro mundo. Você já tem o conhecimento de equivalência patrimonial, você já tem o conhecimento de como abrir elaborar um contrato social, uma construção de uma empresa. E a contabilidade de road, pasmem, é uma das mais fáceis do mundo. É só equivalência e muitas vezes receita de aluguel. Não tem nota fiscal, não tem IPI, não tem ICM. O que você está esperando? Lorivaldo, eu estou com medo. Eu estou com um escritório aqui na Penha que está com medo também. Me chamou para fazer uma road, já fechei o contrato e ela está fazendo a road agora. Então, veja bem, você tem que ter essa clareza que você pode ganhar dinheiro. Eu sou da Devolt, auditor independente, tenho uma grande experiência na área contábil, tributária, e abri road exatamente porque eu vi muito advogado falando de road, e eu falei, rapaz, esse negócio está mais para mim do que para advogado. E aí eu comecei também a entrar em road. E a gente dá todo o apoio para você. Veja bem, quando a gente fala de hold, o que é hold, né? Quando você pega a palavra em inglês hold, significa, né? Controlar, manter, segurar, guardar. Obviamente que a hold, que é o escopo do nosso encontro aqui, é uma hold familiar, é para proteção patrimonial. Protege. Outro dia eu fui numa palestra sobre hold e o advogado falou, não, você faz isso. Eu fui convidado. O dono do escritório falou, Lorivaldo, vou fazer uma palestra de hold. Gostaria muito que você participasse dessa palestra, porque eu tenho alguns negócios com ele. Fiquei lá, né, das 14 horas até as 18 horas. E o advogado falou, você faz isso, você faz aquilo e tal. Se o cara te pegar, você pode fazer isso. No final da palestra, o diretor do escritório
falou, olha, doutor, eu estou com um auditor aqui, o Lorivaldo, e eu queria que ele fizesse um depoimento a respeito da sua palestra. E eu sou meio estabanado, eu não me esforço para dar meu depoimento. E o advogado falou, e aí, Lorivaldo, o que você achou? Eu falei, doutor, eu acho mais fácil ser honesto, né? Ou seja, não tem como você ficar criando um mecanismo para fugir daquilo que é o teu erro, daquilo que é o teu crime. Se você está fazendo uma hold com o intuito de lesar alguém, esquece, não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje o mundo ficou pequeno, a comunicação é muito imediata. Mas dentro da legalidade, vale a pena você fazer a hold, não para blindar, como dizem por aí, mas para proteger teu patrimônio, por exemplo, de pessoas indesejáveis. Uma nora, um genro, né? Então dá para você trabalhar isso. E não sei se você está sabendo, mas está na Constituição Federal, que a partir do ano que vem, as empresas elas vão o quê? As empresas não, os estados, eles têm o quê? Eles têm a liberdade para aumentar o ITCMD. Você sabe que o Brasil é um dos países que menos cobra imposto sobre herança e sobre doação no mundo. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos 50%, a Alemanha 60%. Então, quando você pega o Brasil, que cobra de 4 a 8, em São Paulo é 4, de fato, nós não taxamos, se comparado com outros países, a herança e a doação. Por que nós estamos vivendo nesse momento febril da hold? Porque há uma tendência muito forte de que o ano que vem os estados vão majorar a tributação da herança e a tributação da doação. E muitas vezes, quando, por exemplo, morre o pai, morre a mãe, os herdeiros estão num momento de tristeza, é um ambiente extremamente emocional e normalmente o patriarca não deixa dinheiro, mas deixa bens. E o cartório, o advogado, o custo de inventário normalmente é à vista. Você acaba dilapidando o teu patrimônio, porque para fazer dinheiro e pagar essas custas que são amargas. E tudo à vista. Quando você faz uma sucessão patrimonial, olha que show de bola, você tem prazo para pagar, você pode planejar o pagamento. Né? Mas tem uma história engraçada que eu tenho vivenciado ultimamente, porque eu tenho feito bastante trabalho no sentido de hold. E como eu te disse, a Devold você pode contar com ela. E entra nesse mercado, você vai ganhar dinheiro. Mas não é só ganhar dinheiro, não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você vai ajudar a proteger o patrimônio de muita gente. Você vai transformar a vida, você vai melhorar a vida de muitas pessoas. Obviamente que se você ajuda as pessoas, o próprio universo incube te ajudar. Então pense não em ganhar o dinheiro propriamente dito, mas em ajudar pessoas. Em fazer com que elas se sintam mais seguras estando ao seu lado. Então veja bem, nós temos a chamada hold mista, nós temos a chamada hold pura. Muitos dos advogados que estão fazendo hold talvez não tenha o conhecimento contábil necessário para tocar uma hold, coisa que você, contador, é expert, coisa que você domina a contabilidade. Você domina a elaboração de um contrato social. Você domina uma equivalência patrimonial. Você sabe o que é mais-valia, menos-valia, goodwill, compra vantajosa. Raramente você se depara com um advogado que conhece essas coisas. Então veja, o que é uma hold mista? A hold mista é o que acontece na prática, é aquela hold que, na verdade, a hold ela tem um outro cunho. Essa cultura de proteção familiar veio com o quê? Com a cultura dos Estados Unidos. Porque lá o patrimônio é taxado, a doação é taxada em 50%, você vai ver comigo aqui. E eles também planejam, e o Brasil pegou essa cultura, tendo em vista que nós estamos falando de uma reforma tributária, e nessa reforma tributária o ITCMD vai pesar. Lógico que os estados vão ter que taxar no máximo aquele limite estabelecido pelo STF, que ainda é uma incógnita, nós não sabemos o quanto vai ser esse limite. Mas prepare-se, o ano que vem o ITCMD vai mudar, e é exatamente isso que faz essa correria para as holds. O que é a hold mista? É aquela hold que, além de participar em outras empresas, ela exerce uma outra atividade que não a de somente participar em outras empresas. A hold familiar, o que ela representa? Representa você ter um patrimônio, e esse patrimônio você colocar num cofre. E você nem precisa exercer nenhuma atividade. Lorivaldo, mas hold dá problema, tem que ter um contador. Tem que ter um contador.
Você tem que ter um médico, você tem que ter um advogado, você tem que ter um dentista, senão tu fica banguelo, você está entendendo? Então não tem como, tu tem que ter um profissional que entende do negócio para te ajudar a conduzir tua vida da melhor forma possível. Eu tenho cardiologista, eu infartei, quase pirei o cabeção, muito trabalho. Se eu não tivesse morrido, tem que ter um cardiologista cuidando de mim. Eu tenho que ter um advogado, eu tenho, né? Nós temos advogado, temos contadores, tá certo? Mas você tem que ter alguém para cuidar do teu patrimônio. Veja bem, quando você fala da holding mista, que não é o caso aqui, na sucessão patrimonial, eu estou falando daquela holding que só participa em outras empresas. Virou moda no Brasil criar holding familiar para proteger patrimônio. Lorivaldo, como é que eu protejo o meu patrimônio numa holding familiar? Pega tudo que você tem e põe num cofre. Esse cofre chama holding. O que eu faço com isso? Você pode ir passando essas cotas para os seus filhos paulatinamente. Eu tive recentemente numa reunião, o cara está fazendo 80 anos de idade. Eu falei para ele assim, cara, é o seguinte, tem um assunto chato contigo que eu preciso conversar com você sobre isso. É um assunto chato, mas eu estou preocupado com a tua vida. Ele falou, vem aqui para o escritório. Ficou ele e o filho dele. Fui falar de holding. Cheguei para ele e falei, olha, você não é eterno, você vai morrer. E pelo andar da carruagem não vai demorar muito, entendeu? E o filho dele do lado. Ele falou, pois é, Lorivaldo, eu já estava pensando nisso. Ainda bem que você antecipou. E eu fiz uma pergunta que esse jeito estabanado que eu tenho, perguntei assim, e aí, você tem filho fora do casamento? Eu perguntei para ele, ao invés de ele olhar para mim, ele olhou para o filho. E eu também olhei para o filho, porque eu também estava meio que desorientado. E ele falou, não tenho. Mas eu sei que ele é um cara do mal, entendeu? Mas depois eu conversei em particular, falei, não, eu não tenho filho fora do casamento, e se eu tivesse eu te diria, porque eu realmente quero proteger meu patrimônio. E aí nós estamos agora viabilizando essa holding para esse cara. E você tem um prazo de 60 dias depois que morre o pai e a mãe para fazer o quê? O inventário. 60 dias. Isso custa. Se você for um cara que planeja a sua vida antes dessa ausência, você vai economizar muito dinheiro. E aquele patrimônio que você deixaria para o advogado, para o Estado, para o cartório, no custo com o inventário, você deixa para quem? Para aquelas pessoas que você ama, para aquelas pessoas que são seus herdeiros. Pense nisso, faça isso, cuide disso. Isso dá trabalho? É chato, mas é necessário. Veja bem, nós temos uma gama de tributos, PIS, COFINS, contribuição, e o nosso Michael Jackson aqui é o ITCMD. Esse cara é que nós estamos de olho, é nele. Porque há uma mudança na Constituição Federal, emenda constitucional 123, que diz que a partir de 2025, os estados terão liberdade para cobrar o ITCMD. Hoje, no Brasil, o ITCMD vai de 4% a 8%. É ainda duvidoso saber o quanto vai ser cobrado a partir do ano que vem. Veja bem, óbvio que quando você pega um profissional de contabilidade que conhece tributação, ele vai te dar para vocês as melhores orientações de como você deve conduzir sua vida, como você deve conduzir seu patrimônio, como você deve conduzir suas coisas. Isso é importante que você tenha um profissional qualificado para te orientar nesse sentido. Veja bem, se você pegar a Constituição Federal, ela diz, né, que compete à União cobrar imposto sobre grandes fortunas. Veja, não existe imposto sobre grandes fortunas ainda. Porque quem é que tem as grandes fortunas no Brasil, em regra? Os parlamentares. Então, é um tributo previsto na Constituição Federal, mas que ainda não foi ainda viabilizada a cobrança. O Lula cogitou em cobrar imposto sobre grandes fortunas. Ele foi apedrejado, né? Mas vamos ver. Não vai passar isso tão cedo. Eu acredito que não. Depois nós temos aí que os estados, os municípios podem cobrar o ITCMD, né? Que é o nosso assunto aqui. Imposto sobre causa, morte e doação de qualquer natureza. E temos ainda também o ITBI, que é aquele imposto intervivos. Todo esse estudo deve ser feito para você viabilizar a sua holding. Lorivaldo, o que eu faço? Qual é o melhor caminho? Você, contador, que está me vendo, que está me ouvindo, presta atenção. Vai melhorar a vida do teu cliente, vai melhorar a vida dos herdeiros desse teu cliente, vai melhorar a vida dessas pessoas, a sua vida também, com certeza, vai melhorar. Requer estudo, requer horas de estudo, requer discussão, requer curso. E aí você melhora a vida dessas pessoas de forma legal. Não vá falar para o teu cliente, faz um monte de atrapalhada, faz um monte de besteira, eu vou criar um erro e vou te blindar. Você não vai blindar. Tu vai colocar esse cara em maus lençóis. Veja bem, então nós temos aí ITCMD. Como eu já disse para vocês, ele vai de 4% a 8%, no estado de São Paulo é 4%.
Em Minas, me parece que é 5%, no Rio de Janeiro é 8%. Quando é que você paga o ITCMD? Quando tem a doação ou quando tem a herança. Veja bem, só para você ter uma ideia. Eu vou falar aqui em alto e bom tom, que se o Silvio Santos morrer hoje, o Silvio Santos não tem nada. O Silvio Santos hoje é um cara literalmente pobre, porque o Silvio Santos planejou a vida dele. O Antônio Hermídio de Moraes planejou a vida dele, mas ele é pobre. Se você vê que o Silvio Santos tem nada, tudo que ele tem já foi planejado, tá, para os filhos. Através de quê? De uma holding. Eu vou te contar uma outra fofoca. Por que que nós temos aí o Gugu com essa meleca que ele está vivendo? O Gugu tá na roça. Não o Gugu, né? Porque o Gugu já está na roça mesmo, né? Os herdeiros. Porque não houve um planejamento sucessório. Então cada hora aparece um namorado, uma namorada, um filho, uma filha do Gugu. E aí não pensou antes. Então, os grandes empresários, as pessoas que têm patrimônio, hoje eu diria que um patrimônio de 1.200.000 já é motivo para fazer hold. Já é motivo. Pense nisso. Então, por quê? Porque você tem o ITCMD, você tem o ITBI, você tem a questão, por exemplo, do inventário, você tem a questão do advogado, você tem a questão do cartório, tudo isso é pagamento à vista. Vai vendo. E se você fizer o planejamento sucessório, show de bola, você pode pagar isso à medida que você vai tendo o fluxo de caixa necessário. E protege, sem dúvida, a tua família. Veja bem, temos o ITBI, que é aquele imposto que é sempre a transmissão de bens imóveis. Lorivaldo, presta atenção, presta atenção. Muitos advogados não sabem disso, mas você quer ver uma coisa? Você é uma hold, você colocou teus imóveis lá. Eu tenho um caso muito engraçado de um cliente meu, que é em Santo Amaro, pode até ser que ele esteja me vendo, me assistindo, que ele pegou o imóvel que é da empresa e deu para o filho morar. Pode fazer isso? Lógico que não pode fazer isso. Cara, como é que você pega o teu imóvel que é da empresa? O imóvel não é teu, é da empresa. Dá para o teu filho morar? Pode? Pode. Faz um contrato de locação, estabelece uma locação a valor de mercado, daí pode. Agora, de graça, não. Eu estou com um caso aí defendendo um cliente que o fiscal autuou 10% do valor por ano do valor venal do aluguel, porque o cara tem um filho, exatamente isso, e o filho é que mora no imóvel, o imóvel é da empresa. Eu estou com uma empresa grande, faturando 1,5 bi por ano, que o dono da empresa, a empresa tem uma casa de veraneio no Guarujá. Estamos agora, semana que vem, com a reunião com esse cara para falar, cara, tu não pode fazer isso, aí a casa não é tua, a casa é da empresa. Para você passar o final de semana nessa casa, tu tem que pagar aluguel para ela, que não é um negócio dela, o negócio dela é outra coisa, é alimento. Então vai vendo, muitos advogados que não militam na área tributária não conhecem esse assunto. Nós, contadores, somos o Michael Jackson disso. Vai vendo. Então, fazer uma hold do lado de um contador faz toda a diferença. Mas eu recomendo que é bom também ter o contador e o advogado, porque aí as ideias se complementam. Então vai vendo. Você tem, por exemplo, aqui, como eu falei para vocês, imposto sobre herança e doação. Pra você ter uma ideia, na França é 60%, no Japão 55%, na Alemanha 50%, Suíça 50%, Luxemburgo 46%, Estados Unidos 40%, Inglaterra 40%, Chile, aqui nosso vizinho, 25%, Brasil no máximo 8%. Olha para essa tela, você vai ver que o Brasil, de fato, não tributa a herança, não tributa a doação. E essa é a grande preocupação nossa de contadores. Presta atenção, ajude teu cliente, melhora a vida do teu cliente, melhora a vida do herdeiro do teu cliente. A sua vida automaticamente vai ser melhorada. Então veja, essa mudança vai ocorrer, né, o ano que vem. Então nós temos aqui, por exemplo, essa emenda constitucional, né, que você está vendo aqui, ela já autorizou que a partir do ano que vem os estados, o Distrito Federal tem liberdade para cobrar o ITCMD dentro do teto que vai ser previsto pelo STF, portanto, ainda é uma incógnita, nós não sabemos quanto é que vai ser esse teto, e você tem que tomar esse cuidado. Veja, qual é a grande preocupação que nós temos numa hold? Exatamente você proteger
o patrimônio dentro de uma política legal, dentro de uma política saudável, dentro daquilo que é aquilo que você pode fazer. Sem aventuras. Eu vou contar para vocês que eu tive o desprazer de uns 20 anos atrás, hoje está muito mais acirrada a comunicação e muito mais rápida. Há mais ou menos 20 anos atrás, 3 horas da manhã, meu telefone toca e uma esposa de um cliente nosso me ligou: Lorivaldo, pessoa tal se suicidou. Se suicidou porque fez bobagem. Se suicidou porque tentou ser mais esperto do que o físico. Se suicidou porque ele se viu preso e pobre, com um patrimônio brutal. Eu acho o seguinte, é melhor estar preso do que estar morto, né? Mas ele se suicidou. Então é triste ainda você ver profissionais, não tem mais espaço para bandido, não tem mais espaço para marginal, não tem mais jeitinho. Trabalha com base na lei. A própria lei te dá a possibilidade de você pagar menos imposto, mas legalmente. E esse trabalho de hold é exatamente a ginástica que você faz para economizar legalmente tributo. Olha que show de bola. Então, veja bem, se tornou uma opção cada vez mais popular entre os empresários e investidores. Ilusão pensar numa blindagem patrimonial. Não existe isso. Além de proteger o seu patrimônio, a hold familiar também pode ajudar você a reduzir os impostos. Nós vamos ver de forma legal. Agora de manhã, antes de vir para essa palestra, eu estou com uma contadora no Rio de Janeiro, que Lorivaldo, faz um estudo para mim. Você não vai trabalhar, você só vai me cobrar para poder orientar sobre esse trabalho. Tá bom. Quanto você vai me cobrar, Lorivaldo? Vou te cobrar R$10 mil, você vai me ligar a hora que você quiser. De manhã, sábado, domingo à noite. E eu montei lá um esquema de uma SCP para resolver com esse cliente dela. Montamos todo o trabalho e tal. Aí veio o dono lá da empresa e falou: não quero fazer SCP, eu nunca fiz isso, eu estou com quase 80 anos de idade e eu sempre fiz uma não sei o que letter. Eu falei, cara, eu já estou muitos anos na área, eu nunca vi falar nisso, né? Eu nunca vi falar nesse troço. E ele abotou. Aí ela falou: não, o cara vai fazer assim, assim. Eu disse para ela: Isabel, eu não sei te ensinar aquilo que está fora da lei. Tudo que está dentro da lei, você me fala que eu vou sentar com você. Agora, se o teu cliente quer fazer isso, eu não sei te orientar, porque eu não consigo, né? Eu não consigo fazer desse jeito, eu não consigo enxergar. Eu estou vendo que eu estou criando um problema para você. Então é isso. Você, contador, proteja o teu cliente, mas de forma legal. Então é isso aí, não há blindagem. Para de pensar que você vai proteger o cara, não há blindagem. Quem empreende nesse país, você sabe que há um risco em empreender no Brasil. Então, existe 2 profissionais, existe a comunidade contábil e a comunidade jurídica capaz de, dentro de um estudo legal, resolver a vida do teu cliente de uma forma segura. Mesmo de forma segura, nós ainda conseguimos viver a instabilidade jurídica, né? A gente trabalha numa insegurança jurídica muito grande. Mesmo você fazendo tudo como manda a Bíblia, a gente trabalha dentro de uma insegurança jurídica. Imagina você sendo um aventureiro. Eu costumo dizer para meus clientes, eu tenho residência fixa. A Devolt tem sede própria e a sede é fixa. Então, você me acha. Onde quer que eu esteja, você me acha, porque a gente não foge do cliente. A gente está para proteger. Então, veja bem, você pode ganhar dinheiro com hold. Lorivaldo, é um estudo muito árduo. Não é. Eu estou estudando agora um troço chamado Transfer Price. O Transfer Price mudou no Brasil, mudou muito, o Transfer Price mudou no Brasil muito, e nós estamos agora alinhados às regras da OECD. Eu passei por uma fase, muito ruim para estudar Transfer Price, porque são regras internacionais. O Brasil pleiteia uma cadeira na OECD. E para que ele tenha uma cadeira na OECD, é condição sine qua non que ele faça a adequação do Transfer Price dele às regras internacionais. E eu, que fui uma referência no Brasil, nosso escritório em Transfer Price, deixamos de ser porque mudou a regra. Estudei. Sexta-feira agora vou dar um curso de Transfer Price. Mas estudei muito. Se comparado com a hold, você não vai estudar 10%, porque você já conhece, contador, o caminho das pedras. E se você não conhecer, conte comigo. Nós temos experiências tanto na área jurídica, porque nós temos advogado no escritório, como na área contábil. Grande experiência. Então, veja bem,
É uma soma muito legal a comunidade contábil e a comunidade jurídica para fazer um trabalho seguro para o teu cliente. Não sei se nós estamos no tempo. Temos, né? Veja bem, muitas vezes até 40% do teu patrimônio você perde se você não fizer o planejamento sucessório. Cartório, advogado, família emocionada, tudo isso gera perda de patrimônio. E às vezes você não faz o planejamento tributário, o que vai acontecer? Os filhos começam a brigar. Você imagina, você tem 3 filhos e tem 2 imóveis. E aí, como é que você parte isso? Eu quero aquele. Vira um cão, você vira um demônio, entendeu? Tu vai ter um problemaço. E filho fica encardido quando fala de patrimônio. Todo mundo, né? Dinheiro mexe com o ser humano. Quem é que não gosta de dinheiro, tá certo? Então, muitas vezes... Você quer ver uma coisa? Eu tenho uma experiência interessante com o hold. O cara tem lá 4 imóveis, tem 2 filhos. O que nós fizemos? Pegamos todos esses bens e jogamos dentro de uma hold. Os pais morreram. E aí? E o inventário? Que inventário? Não tem inventário. Tu não vai gastar dinheiro com cartório. Tu não vai gastar dinheiro com advogado. Tu não vai gastar dinheiro né? Para poder dividir isso. Os pais morreram, os pais não têm nada. Os pais têm uma empresa, uma hold. Lá tem 10 mil cotas, que vale, né, 10 mil reais de patrimônio, e os filhos têm o quê? Não tem nada, só tem cota. Então, e o imóvel? Que imóvel? Seu pai não tem imóvel, sua mãe não tem imóvel. Os imóveis não existem mais. Eu acabei de fazer uma hold para um cara agora aqui na Penha, não sei se você conhece São Paulo, e eu falei pro cara assim, você acabou de ficar pobre. E ele falou assim, Lorivaldo, eu já sabia disso. Você não tem mais nada, cara. Tudo que você tem está dentro da hold. E aí, o que nós vamos fazer com esse cara agora? Ano a ano, nós vamos fazendo a doação dessas cotas para os filhos. Vamos fazer a doação para os filhos. E nós vamos colocar uma cláusula de incomunicabilidade. Essas cláusulas não se comunicam com a cônjuge ou cônjuge de um desses filhos. Às vezes você pode ter um filho que casa com a mulher, que é o Satanás. Às vezes você pode ter um filho que casa com homem, que é o Satanás. Uma filha que casa com homem, que é o Satanás. Como é que tu protege? Tem como proteger? Tem como proteger. Tem como proteger. Vai vendo. A gente faz isso. E esse é seu poder. Essa é a sua missão na Terra. Tu veio aqui para melhorar a vida dos outros. E você tem que fazer isso. Senão, tua passagem aqui não conta. Tá entendendo? Então, veja bem. Tem essas... Uma ideia para você ter de contas que eu faço para mostrar para o meu cliente, até para conquistar o cliente e convencer do que aquilo que eu estou falando para ele é o melhor caminho. Você imagina, por exemplo, eu tenho um inventário de 10 milhões de reais. Eu não fiz o planejamento sucessório. Não fiz. Eu vou pagar 0,5% de cartório, dá 50 mil. Vou pagar 0,5% de registro de imóveis, mais 50 mil. Certidões, 3 mil. ITCMD em São Paulo, 4%, 400 mil. Honorários de advocacia de 6%, 600 mil. Quanto que eu gastei aqui? 1.103.000. Isso sem eu fazer o planejamento sucessório. Presta atenção. Se eu fizesse o planejamento sucessório, imagine que esses bens que no mercado vale 10 milhões, ele está por 6 milhões na minha pessoa física. Mas eu fiz o planejamento sucessório. Eu peguei esses bens, lancei dentro de uma hold, vai vendo, ao custo de declaração. E não ao custo de mercado. Eu não estou fazendo aqui uma combinação de negócios onde eu quero ter mais ou menos participação. Aqui é uma hold. Estou protegendo o patrimônio dessa família. Deu 0,5% de cartório, 30 mil, que nem é isso, e TCMD 4%, 240 mil, isso vai gastar com contador e advogado, 33 mil, que eu exagerei. Quanto é que você vai gastar? 306 mil. Presta atenção. Aí você tem, imagina uma pessoa física sem condição de pagar as custas e vende um patrimônio de 20% abaixo do mercado, 20%. Quando você precisa de dinheiro, você vende por muito mais barato do que aquilo que você faria numa situação normal. Então, veja bem, vendi, por exemplo, um bem de 8 milhões por 6. Perdi 2 milhões aí, porque eu preciso desse dinheiro. E todos os filhos concordam. Cara, você tem dinheiro? Não. Você tem? Não. Eu também não tenho, então vamos vender o bem. Só que o valor do bem de mercado é 8 milhões. Nesse momento, a gente queima até por 6, porque é o que nós estamos precisando desse dinheiro. Então, vai vendo, você tem aí mais
2 milhões, que é o ganho de capital, vezes 15% dá 300 mil. Se eu somar 103 mais os 2 milhões mais os 300 mil, que é o ganho de capital, que eu vou ter que pagar, veja bem, 3 milhões 403 desse patrimônio é exatamente o que eu vou perder. 3 milhões 403. Se eu pegar esses 3.403 e dividir por 10 milhões, vai dar em torno de 34%. 34% do meu patrimônio foi pro saco. Entendeu? Vai vendo. 34% do patrimônio foi pro saco. E eu tenho aí que se eu tivesse planejado isso de uma forma mais serena, o meu patrimônio teria um custo de 306 mil reais. Olha para você. Vê o quanto você é importante. Vê o quanto você é útil na vida desse teu cliente. Faça isso para ele, ajuda ele. Mas ajuda com propriedade. Não crie aí mecanismos para depois se criar dor de cabeça. Veja bem, aqui, quando você fala que você vai fazer um inventário, significa não houve planejamento sucessório. De novo, o caso do Gugu Liberato. Esses herdeiros estão gemendo e gastando muito dinheiro, gastando os tubos. Faltou planejamento. Quando o Silvio Santos morrer, você vai ver que não vai ter nada disso. Nada. Nada. Veja, por quê? Está tudo planejado. Então, possível somente em cartório e inventário. Somente quando as partes forem maiores e capazes. Tem filho menor de idade, aí danou, tem que esperar. Vai vendo. As partes estão de acordo? Se não tiver de acordo, aí é briga. Né? A via judicial pode arrastar por muitos anos. E custo expressivo, que pode variar de 15% a 40%. Hold não é a cura, não é o melhor dos remédios do mundo, mas ajuda. Por que a hold não é um dos melhores remédios do mundo? Você vai ter que ter um contador. Contador é chato, cobra, né? Trabalha também, né? Patrimônio aglutinado mais fácil de lidar. Se você pegar todo o seu patrimônio e jogar dentro de uma hold, você não tem mais nada. O que você tem cotas. Você está brigando com o filho lá, quer vender suas cotas? É mais fácil você dividir cotas, brigar por cotas, do que um avião, uma fazenda, um apartamento, uma casa, um carro. Você está entendendo? Olha que meleca. Uma maneira de organizar o patrimônio evita crise de família. Eu já vi em reuniões um filho chamar o outro de FDP. Filho, irmão, briga por causa de questões de patrimônio. Né? Instrumento excelente para regular, dividir e preservar o patrimônio da família. E você pode, através de uma hold, treinar os sucessores, pôr numa escola, fazer um curso de administração, fazer um curso de engenharia, fazer um curso, sei lá, precisa ver a área da sua empresa. Então veja, quando nós falamos disso, você tem uma outra vantagem ainda de criar uma hold. Qual é a vantagem que você tem? A vantagem é, imagine que eu tenho diversos imóveis. Eu tenho 100 mil reais por mês de aluguel. Se eu estou na pessoa física, qual é a carga tributária? Eu vou pagar 26 mil, imagina que esse aluguel é 100 mil, né? Eu vou pagar 26 mil de imposto de renda na pessoa física. Eu recebo 100 mil de aluguel pelos meus imóveis, não fiz o planejamento, pago 27,5 e isso vai me gerar 26.615 por mês de imposto de renda na pessoa física. Não. Eu peguei todo o meu patrimônio e joguei dentro de um cofre chamado hold. Lá eu tenho atividade hold mais receita de locação ou venda de imóveis. Vai vendo? Eu tenho uma carga tributária com PIS, COFINS, contribuição e IRPJ de 12.530. 26, 12.530. Eu tenho uma economia de mais da metade tributária. Veja, não quero mais tributar esses 100 mil na pessoa física, quero tributar na pessoa jurídica. Se você fizer uma conta aqui, na pessoa física, 26 mil, na pessoa jurídica, 12.530. Você tem uma economia mensal de 14 mil reais. Lorivaldo, mas eu tenho um contador. Para o contador fazer essa contabilidade, ele não vai te cobrar mais do que um salário mínimo. Vamos colocar R$ 1.500 vezes R$ 1.500 vezes 12, 13, né? Porque tem um salário mínimo. Vai dar aí 1.500, 18 mil reais. Você pega isso aqui e multiplica, ou seja, um mês de economia, quita o teu contador por um ano. Vai por mim. Se você tiver essa lábia que eu estou tendo aqui, para você conseguir convencer o teu cliente
que ele tem que fazer a hold, tu vai fazer a hold, tu vai ganhar dinheiro. E tem uma outra benesse, você ainda pega a contabilidade dele. Vai vendo. Ele ganha muito mais do que você, mas você ganha. E você não está focado só no dinheiro dele. Você está focado em melhorar a vida dele. Porque é assim que Deus te ajuda. Então, veja bem, quando você pega isso daqui, né? Veja, então eu estou mostrando a economia que é muito expressiva, né? Hold, Lorivaldo, como é que eu faço uma hold? Eu faço uma hold SA, eu faço uma limitada, eu faço uma... Daí não tem mais, né? Eu faço uma SUP, que é a Sociedade Profissional. Você decide, aí entra o contador. Esse cara com essa experiência que vai te passar, né, toda essa diretriz. Aí você é o Michael Jackson do negócio. Você vai realmente fazer com que esse cara economize e de forma legal. Óbvio que você tem diversos tipos de sociedade. Limitada, SA. Eu sou mais o formato limitada porque evita determinadas burocracias, tá certo? Mas veja bem, você imagina que herdeiros necessários. Os herdeiros necessários, em regra, os filhos, as filhas. Tá certo? Herdeiro necessário. Veja bem, você é um cara trabalhador, ganhou dinheiro, você montou um patrimônio. No final da vida, você fala, peraí, tu vai morrer, não vai ter jeito, tu não vai escapar disso. E você tem que pensar nisso, que tu vai morrer. É um assunto chato. Quando eu ligo para o meu cliente, cara, eu preciso falar com você, um assunto muito chato, né? É falar sobre a morte. Porque tem que pensar nisso. O Gugu está na roça. Não, o Gugu já está mesmo, né? Os herdeiros dele, né? Porque está indo numa briga desgraçada. Faltou para o Gugu um contador com essa experiência. Gugu, precisamos conversar. Mas ele estava novo, né? Morreu novo. Talvez mais para frente ele abordaria esse assunto com o Gugu. Mas um cara que tem um patrimônio de 1.200.000, eu já acho que está na hora de você fazer uma hold para proteger o patrimônio e não deixar isso com advogado, com cartório, com inventário. Passar isso para os teus filhos. Porque tu lutou para fazer esse patrimônio. Então você imagina, por exemplo, que o pai ou a mãe, ele só tem 50% de todo o patrimônio que ele construiu ao longo da vida. Ele só tem 50%. Lorivaldo, eu construí tudo e eu vou doar tudo. Você não vai doar. O patrimônio é meu. Você pensa que é, não é. Seu é só 50%. Porque 50% é do herdeiro. Olha que meleca. Então você tem, por exemplo, uma casa, 200 mil, um apartamento de 150 mil, um carro de 50 mil, 400 mil. O pai pode doar para Maria um bem? Pode. Até metade dos bens que ele tem, ele pode doar. Ele não pode doar mais porque não é dele. Então, se ele fizer uma doação, por exemplo, desse apartamento, se eu pegar os 400 mil e tirar o apartamento, vai sobrar a diferença, 400 menos 150, 250. Então, quando ele morrer, o que vai acontecer? A Maria vai receber 275, que é os 50 que ela já tinha, né? Mais 125, que é a metade de 250. E o João vai caber para ele 125. Pode fazer isso? Pode. Lógico que pode. Eu tive um caso aqui, pertinho da Contimatic, de um cliente nosso, que um filho dele estava na Austrália. O outro aqui ralando com ele. O filho foi lá na Austrália 5, 6 anos, estudando, né? Fazendo um curso dele lá. E o outro filho aqui ralando com ele. O senhor ficou velho. Lorivaldo, me ajuda. Eu preciso fazer o trabalho, porque eu gosto mais desse cara do que do outro. Não é que eu gosto mais de passar o que eu tenho mais para ele. Por quê? Porque, na verdade, ele me ajudou a construir esse patrimônio. E meu outro filho, que é o mais novo, não me ajudou. Não é justo eles terem participação igual nas cotas. E nós fizemos exatamente isso. Falou, você tem as cotas, ela não é 100% tua, só é 50%. Você pode doar mais. E nós fizemos esse arranjo onde o filho que ajudou a construir o patrimônio tem mais participação na empresa do que o filho que não ajudou. Pode. Quem é que tem essa visão? Quem é que enxerga isso? Você, contador. Você é o Michael Jackson desse negócio. Vai vendo. E você ajuda o cara. É isso. Veja bem, quando você fala, por exemplo, de um patrimônio como esse, casa de campo, o que na verdade você vai fazer? Você vai pegar tudo isso e jogar dentro de um cofre. Você vai fazer isso, jogar num cofre. E quando você faz isso, joga isso num cofre, você nem precisa operar. Lorivaldo, mas se eu, por exemplo, passar um bem meu na imóvel, vou ter que ITBI, vai. Você não vai sair de uma guerra sem um arranhão. Você tem que ter muita sorte para isso. Tu vai pagar alguma coisa, né?
Outro dia eu estava conversando com um cara, ele me dizendo que ele tem um funcionário que é muito, mas muito limitado. Né? E ele me contando desse cara. Lorivaldo, você pensa numa topeira, né? Pensa num cara limitado, mas o cara é de uma limitação ímpar, não tem ninguém tão limitado no mundo como esse cara. Eu falei, sério, cara? Ele falou, sério. Daí ele me contou uma história que o cara foi pedir aumento para ele. Eu falei, pô, o cara já não é tão limitado assim. E ele falou pro cara assim, meu, é o seguinte, mas se eu te der aumento, você vai ganhar mais. E se você ganhar mais, você vai pagar mais imposto de renda. Você quer aumento? Eu falei, não, então deixa quieto, né? Então, veja bem que é realmente uma limitação maluca, né? Mas veja, eu particularmente gostaria de pagar 10 bilhões por mês de imposto de renda. Se eu estou pagando 10 bilhões por mês de imposto de renda, o que significa isso? Que eu estou ganhando muito mais do que isso. Não, eu não quero pagar imposto de renda. Como não? Tu tem que pagar imposto de renda. Cara, não existe riqueza. Não existe riqueza sem tributação. Não se iluda. Tu não vai ficar rico sem pagar imposto. Tu não vai ganhar dinheiro sem pagar imposto. Não existe isso. Não existe milagre. Né? Outro dia eu estava conversando com um cliente, ele falou, eu vou fazer isso. O que eu faço? Eu falei, cara, não sei se você está confundindo as coisas. Eu sou contador, eu não sou Deus. Eu não sei fazer milagre. Mas tem remédio? Tem. Nós estamos falando de um remédio, uma road. Você consegue economizar legalmente tributo. Vamos usar, então, aquilo que é legal para fazer o quê? A redução da carga tributária. Então, veja bem, você pega todos esses bens, você coloca dentro de um cofre. Esses bens não te pertencem mais, pertencem à holding. E aí, se você morre e deixa isso como herança, você não deixou a casa, você não deixou o carro, você não deixou o teu avião, você não deixou o teu dinheiro aplicado, você não deixou esse prédio que é teu, tu deixou o quê? Cotas. Fica mais fácil administrar. Lorivaldo, e o custo com o inventário? Não tem. Você não vai inventariar a cota. Cota já está inventariada. Tu vai inventariar a cota? Eu tenho lá 10 mil cotas, cada cota custa 10 reais, portanto, meu patrimônio é de tanto. Já está inventariado. Olha que show. Olha que show. Entendeu? Eu dei uma palestra outro dia sobre o hold. A mulher que é contadora ficou tão encantada que ela tem 2 filhos, um tem 14, outro tem 12, e já fez a hold comigo. Tão encantada. Falou, eu tô com medo. A tua palestra me deixou com medo de morrer. Entendeu? Eu falei, então vamos fazer a hold. Já fizemos. Vai vendo. É lógico que os filhos são muito jovens. O que nós vamos fazer com essa pessoa? Nós vamos passando essas cotas para os filhos, porque veja bem, quando você doa a cota, tem o ITCMD. Lorivaldo, o que eu faço? Eu não quero pagar o ITCMD. Doa todo ano um valor que está dentro do limite do ITCMD, que é R$84 mil hoje. Né? São 2.500 UFESP. É o que nós estamos fazendo. Olha que show, contador. Tu vai ganhar dinheiro até umas horas. Tu vai ganhar muito dinheiro, cara. Tu vai ganhar dinheiro com hold. E aí você sai daquele cotidiano que é debitar e acreditar. Olha que show. E tu vira, né, um mentor de empresas para poder fazer esse trabalho e melhorar a vida dessas pessoas. Veja bem. Doações, né? Sucessão inter vivos. Você vai pagar o ITCMD, né? Por morte ou doação, herança ou doação. Você pode, dentro de um contrato de hold, fazer um negócio interessantíssimo. Qual é? Criar uma cláusula de incomunicabilidade. Lorivaldo, o meu filho casou com uma mulher que é o Satanás. Entendeu? E se eu morrer, o que vai acontecer? O meu filho está na roça. Meu filho é um cara do bem, é um cara tranquilo. Então, cara, eu vou te proteger dessa miséria, entendeu? Eu vou te proteger, né? Eu vou criar uma causa de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, inclusive com reversão para mim que sou o doador. Vai vendo. E essa mulher que é a carniça, ou esse cara que é o carniça, não vai ter direito a isso. Olha que show de bola. Isso é fácil entender. Isso não é física quântica, isso é fácil entender. E se você não entender, vai ficar fácil, porque você vai fazer isso, e à medida que você faz isso, não tem como você não aprender. Se você fizer uma coisa uma vez, não entendeu, faz 2, não entendi, faz 10, não entendi, faz 100, não entendi, e fiz 100. É espiritual o problema, entendeu? Porque não tem burrice que suporte um processo repetitivo, tu vai aprender a fazer o troço, de tanto fazer. Você entendeu? E é fácil. Então, veja bem, você pode ainda proteger o patrimônio desse genro indesejável, dessa nora indesejável, através dessas cláusulas de incomunicabilidade. Nós temos no escritório uma auditora que foi contratada para ser auditora. Hoje ela está mais ocupada com o hold que com a auditoria. Vai vendo.
dado o quê? Dada as demandas. E você vai ganhar dinheiro com isso, né? E você fala, mas o Lorivaldo não pensa só em dinheiro. Eu penso, eu gosto muito de dinheiro, mas eu não penso só no dinheiro. O dinheiro é uma consequência do trabalho bem feito. Esquece o dinheiro, faz um bom trabalho. O dinheiro vai vir? Vai vir, né? Mas faz isso com propósito, tá certo? Veja bem, você pode fazer aí a proteção contra o filho pródigo. Você vê que o carinha aqui tá até chorando. Caraca, meu pai travou tudo. Travei. Enquanto eu estiver vivo, vai ser sob as minhas ordens. Tu tá na roça, filhão. Eu sei que você não gosta de trabalhar, você é vagabundo. A tua mulher é uma picareta e eu vou proteger o patrimônio porque eu sei que você é do mal. E você ainda pode fazer mais. Se esse cara é realmente do mal, o que você pode fazer? Você pode fazer com que ele tenha esse patrimônio durante 20 anos. A cada ano você passa uma parte para ele até ele morrer. Olha como é que você consegue fazer isso. De uma forma saudável, de uma forma sem desespero, sem emoção, na boa. Entendeu? Veja bem. Razões para formar uma holding. A pessoa física é efêmera. Você morre, não tem jeito, né? Então, veja bem. Agora, se a pessoa jurídica ela é mal administrada, tem remédio. Para a morte não tem remédio. Mas você tem uma empresa que está mal gerida, troca o administrador. Simples assim. A holding é para isso. Você criar uma sucessão patrimonial, você estudar. A minha filha, talvez até esteja me assistindo, né? Ela veio para a Devote para cuidar do escritório e me abandonou, entendeu? Tá hoje em Auckland fazendo mestrado em contabilidade, é advogada e contadora. Trabalha comigo ainda, mas dá uma saudade danada, né? Eu tô morrendo de saudade dela. Filha, se você vier aí, beijão para você, né? Então, veja bem, a holding consegue minimizar ou mesmo evitar conflitos e atitudes. Visa solucionar problemas de sucessão administrativa. Você treina os sucessores. Filho, você é dono desse patrimônio, vai estudar a miséria. Põe ele para estudar, tá entendendo? Ele vai ter que estudar. Se ele quer aquele patrimônio, vai ter que estudar. Né? Olha que coisa interessante. Objetivo é solucionar os problemas referentes à herança, né? E reaplicação parcial do negócio. Tem empresas que, quando o patriarca e a patriarca eles morrem, a empresa, ao invés de quebrar, elas dão um up. Porque toda a cadeia sucessória está fazendo o quê? Treinamento. Olha que show de bola. Show, né? Show de bola. Veja bem, a partilha em vida é uma forma de sucessão via escritura pública. Lorivaldo, eu não quero fazer holding. Eu quero ver a parada em vida. Eu vou fazer um testamento e fazer doação. Ok. Não quero ter contador me enchendo o saco. Mas se você estiver bem e aluga, você pode usar atributo legalmente. Você está entendendo? Você fala, estou entendendo. Bens partilhados não pertencerão mais ao decujus no falecimento. É óbvio que não. Se o cara morreu, ele não pertence mais, pertence aos herdeiros. Doação permite tratamento desigual entre donatários, enquanto na partilha em vida deve ser equitativa. Veja bem, se você, por exemplo, vai fazer uma doação, como eu te falei, você pode fazer ela de forma diferenciada. Como assim, Lorivaldo? Você pode doar para o filho, mas você só pode doar aquilo que é teu. Tu não pode doar o que é teu. Eu tenho um patrimônio, esse patrimônio que eu tenho, eu posso fazer doação? Tem um filho meu que eu gosto mais do que o outro. Não é isso no meu caso, por favor. Eu tenho 3 filhos, os 3 eu amo da mesma forma. Mas tem gente assim que eu sei, que eu vivo isso. Eu tenho 3 filhos, eu amo os 3, né? Eu ainda falo bem para eles, ó, filho bom, mas dura. Pensa numa coisa que dura, é filho, entendeu? Mas eu amo da mesma forma os 3, né? Então, eu não tenho esse problema com meus filhos. Mas você pode ter. Eu não gosto desses filhos que são carniços, que é um cara do bem. Você pode doar tudo para um e não doar para outro? Não, você não pode. Aí que tá amarrado em nome de Jesus. Não pode, tá entendendo? Você pode doar aquilo que é teu. A metade do herdeiro, é isso daí. Então, a partilha em vida pode ser feita dessa forma. Quando você morre, esquece, tem que ser igualitária. Danou. Show, né? Então, veja bem, é uma estratégia eficaz? Qual que é a minha ideia? Hold, pense nisso. Pense em você fazer o planejamento sucessório. Agora, veja bem, quando você fala de uma holding, um planejamento sucessório, você não pode esquecer de um detalhe. Não é bagunçado assim. Por exemplo, eu estou contando para vocês uma história de um cliente nosso que fatura 1,5 bi por ano, tem uma casa no Guarujá que é da empresa e final de semana ele passa lá o veraneio. Pode? Lógico que pode. Tem um contrato de locação para ele usar a casa? Não pode. Isso é rendimento, isso é prolabore. Você tem uma casa, dá para o seu filho morar. A empresa tem, né? A empresa tem uma casa, dá para o seu filho morar. Pode? Lógico que pode, desde que tenha um contrato de locação. O seu filho tem um imóvel, dá para a empresa usar. Paga a locação para ele? Não, tá errado.
Daí, meu camarada, se você é só advogado e a tua visão não estende até esse detalhe tributário, tu pode estar criando um problema para essa empresa no futuro. Você está entendendo? Vai vendo, vai vendo. Então, a gente não pode ser leviano e orientar a nossa clientela a ponto de criar para eles um problema futuro. Presta atenção. Veja bem, hold. Nós vamos ter um curso de hold no dia 23 de maio no Sindicato dos Contabilistas, dia 23 de maio. Lógico, é um curso de 8 horas, onde vou passar, inclusive, cláusulas contratuais de uma hold. Entrar no aspecto do mais-valia, menos-valia, equivalência patrimonial, distribuição de dividendos. Lorivaldo, eu posso distribuir dividendos de forma desproporcional? Pode. O Código Civil permite. Eu tenho muitas perguntas no escritório que assim, Lorivaldo, da minha empresa uma limitada, o João tem 50% e o Pedro tem 50%. Só que o Pedro trabalha e o João não trabalha. Como é que eu pago dividendos? Você pode fazer desproporcional. Como é que eu contabilizo isso? Como é que eu materializo isso? Isso nós vamos dar nesse curso. É um curso de conta, é um curso com preço bastante... Aí fora 1.500, 2.000, um curso de hold. Você vai fazer comigo? Com assessoria tributária, com assessoria contábil, com assessoria jurídica, porque eu tenho no escritório 3 advogados. E gente briga, pensa numa briga, sabe, na porrada, porque às vezes o ponto de vista ele não bate, mas é isso daí. Eu te espero no Sindiconte nessa data para que você possa, então, fazer esse curso e com isso ganhar dinheiro. Lorivaldo, se eu fizer o curso, qual é a vantagem? A vantagem é que você vai ter 30 dias para tirar dúvidas comigo. E se você fechar um contrato de hold e estiver inseguro, vem para cá, a gente vai te ajudar a fazer isso. Além disso, tem meu livro, que é um best-seller, esse livro está da 14ª edição. Esse livro eu tenho, inclusive, aqui, um capítulo que fala de tributos correntes diferidos, fala de arrendamento mercantil, operacional e financeiro. Você sabe que não existe mais despesa de aluguel. Quando você aluga um imóvel, esse imóvel necessariamente tem que ser ativado. Você debita um ativo de arrendamento quanto um passivo. Eu tenho um capítulo exclusivo nesse livro falando de quê? Falando de como você deve contabilizar isso. Além de um capítulo também exclusivo falando de PLR, participação nos lucros e resultados. Nunca vi um cálculo de PLR em nenhum livro como é no meu livro. Por que eu fiz esse capítulo? Porque um dia eu estava fazendo auditoria numa empresa e o contador Lorivaldo é o seguinte, vai vendo, eu paguei o PLR, eu não sei se calculei certo. Você vê para mim, eu estava auditando a empresa, deixa que depois eu vejo. E eu fiquei uma semana nessa empresa e eu vi o cálculo que o cara fez, eu não entendi nada que o cara fez. Nada. Aí, sexta-feira, eu estou arrumando meus papéis de trabalho para ir embora, e o contador veio, você viu o meu cálculo? Eu falei, eu vi. Tá certo, Lorivaldo? Eu falei, tá certo, é isso aí mesmo, entendeu? Eu também não sabia, né? Também não sabia fazer. Nessa época, eu dava aula em faculdade. O que eu fiz? Pedi ajuda para os universitários. O que eu fiz? Dei um trabalho. Eu já havia feito o cálculo, mas eu dei quem conseguir fazer esse cálculo, tem 3 na média. Fizeram o grupo lá, um grupo conseguiu chegar no mesmo resultado que eu. Aí eu aprendi a fazer o cálculo. Aí eu pus no livro. Vai vendo. E esse cálculo, ele coaduna a regra da Lei 6.404 com a regra de quê? Do imposto de renda. Aqui, para o imposto de renda, você tem participação de debenturista, participação de empregado, participação de administradores e participação de partes beneficiárias. Dessas 4 participações, para o imposto de renda, a participação de debenturista e empregado, elas são dedutíveis. Administradores e partes beneficiárias, indedutível. E para a contribuição social, são todas dedutíveis. E um cálculo é feito depois do outro, de forma sucessiva. Pensa no trabalho. Eu sou muito em matemática. Procurei um professor de matemática. Cara, me dá uma forma para resolver isso. Não tem fórmula, Lorivaldo. Esse cálculo tem que ser tentativas e erros. No 9º cálculo eu fechei a conta direitinho. Está no meu livro, é o único livro no Brasil que tem o cálculo do PLR. Pessoal, era esse o recado que eu tinha que dar para vocês. Maurício está aqui do meu lado. Eu agradeço aí pela paciência, pela audiência, e eu espero te ver sempre aqui na Contimate, que é uma casa que eu me sinto muito bem e bem à vontade aqui. Ainda mais com essa figura aqui que é o Maurício, né? Muito obrigado, Lorivaldo Lopes com a gente. Eita, que felicidade. Deixa eu ficar do lado de cá, para eu dar uma olhadinha ali no retorno. E aí, pessoal? Show?
Coloca aqui no chat para eu ver aqui se vocês... Para a gente ter o sentimento de como foi a palestra do nosso querido Lorivaldo, um cara que a gente tem uma admiração gigantesca por ele, nosso professor na Contimatic Academy, meu, tanta palestra que você já ministrou aqui, muito, muito, muito legal, a honra é toda nossa, cara, toda nossa. O pessoal tá colocando ali, ó, show, tá vendo? Ó, muito bom, bem explicado. Que da hora, cara, que da hora. Nunca antes uma palestra tão abrangente. Parabéns, pessoal, arrasaram, tá vendo? Olha que legal. Pessoal, nós vamos agora, como combinado, vocês anotaram aí no caderno, aí numa folha, abrimos agora as perguntas para vocês, por favor, perguntas e respostas. Nós teremos aqui alguns minutos para poder tirar todas as dúvidas que vocês precisam sobre holding, tá? Ó quem mandou um abraço para você ali, ó, Wesley Rocha, tá vendo? Grande Wesley. Esse é amigão do peito, né? Eu acho que a produção tá procurando ali, deixa eu ver. Lúcia Rodrigues mandou também, ó, um grande abraço. A Inês, nossa querida amiga Inês Cruz, ela é uma cliente da Contimatic, né? Eu falo que já é parceira, não é cliente, né? Parceira. Ela mandou uma pergunta, no mesmo padrão, hein, Bispo? Ó, pergunta, 2 pontos. Empresa possui um imóvel que pode ser moradia. Ele pode fazer contrato de comodato? Não. Se você colocar esse imóvel dentro da holding, ele não o comodato, veja bem, é muito comum essa pergunta de comodato. Coloca aqui mais próximo. Como é que funciona o comodato? Por exemplo, eu sou Aquibom. Eu sou Aquibom e eu vou, então, vender sorvete. Eu chego num determinado bar e falo, olha, eu quero te vender sorvete. Cara, mas eu não tenho ambiente para guardar esse sorvete. Se eu deixar no balcão, ele derrete. Aqui vão falar, não, eu te forneço o freezer. Mas você vai cobrar? Não, esse freezer é incomodado, porque sem o freezer você não pode ter o sorvete. Aí cabe o comodato, mas o comodato só cabe nesses casos. Cuidado, é o que eu já participei de palestra de holding com advogados. Não, você faz o seguinte, você pega o imóvel da empresa e cede para o sócio morar em comodato. Tu tá na roça, tá no regulamento, decreto 9.580. Você vai pagar aluguel de 10% do valor venal desse imóvel. Não faça comodato. Comodato é uma cessão gratuita, tá certo? Não cabe em operação entre empresas ou entre empresa e sócio. Isso é risco que você está correndo. Muito bom. Então, nada de comodato, Inês. Nada de comodato, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Produção, desce para mim, vamos ver se tem pergunta. Tem ali mais perguntas. Deixa eu só dar um toque pro pessoal. Não sai, não. Que a gente tem sorteio daqui a pouco, tá bom? E no final também vai ter uma pesquisa ali de satisfação para você colocar ali o que você achou dos palestrantes, dos temas e até dar a sugestão de próximos temas. Todo mês nós temos um Descomplica aqui, trazendo informações para vocês, tá? Cadê aqui? Deixa eu ver. Pessoal, aqui, lá em cima, calma aí. Professor, precisa ser advogado para cuidar da contabilidade de uma holding? Ou não. A AR Nicásio Contabilidade que perguntou. Não, lógico que não. Quem cuida de contabilidade de holding é contador. Advogado cuida das questões jurídicas. Agora, para se montar uma holding e passar todas as informações necessárias, o ideal é que faça isso a 2 mãos. Um advogado e um contador. Ele tá aqui, ó. Olha aqui. Tá aqui, né? Isso. Desculpa. Tá o aí. erro, né? Ao vivo é assim, né? Não, quem faz a contabilidade tem que ser, obviamente, um profissional habilitado, um contador, sem dúvida. Agora, para montar a holding, porque nós temos diversas questões como, por exemplo, sucessão, transferência de cotas. Nós temos, por exemplo, a proteção com relação a pessoas indesejáveis, nora, genro, né? Doações, herança. Pessoas indesejáveis? A nora indesejável, aquele genro indesejável, que é um cara que é um carniça, né? Não estou falando que são todos, alguns são, né, indesejáveis, né? E aí, veja bem, aí sim, o ideal é ter um advogado e ter um contador para discutir essas questões, que é o que nós fazemos no escritório. Nós somos advogados e temos contadores. Mas a contabilidade ela é atribuída, sem dúvida nenhuma, a um profissional formado em ciências contábeis. Essa é a recomendação que eu faço em função de atendimento às normas brasileiras e do CFC. Produção, você pode subir, que apareceu bastante pergunta aqui, a gente tem meia hora para poder responder a galera. Volta um pouquinho, acho que, deixa eu ver ali, o Nicásio foi aqui, beleza. Acho que pode descer. Boa tarde, manhã. Aqui, volta. Marley Baldini.
Boa tarde, show, mas eu tenho uma dúvida sobre a alíquota de RPJ. Então, Marley, acho que você entendeu? Acho que é melhor mandar completa a pergunta, né? Eu não sei qual é a tua dúvida, Marley, não ficou claro na pergunta, mas veja bem, qual é a tua dúvida? O imposto de renda, talvez você esteja se apegando a isso. Quando você é uma pessoa física, você recebe aluguel, você paga o aluguel na pessoa física, e aí a tabela progressiva. Quando você vai para uma hold, aí você não paga mais na pessoa física, porque quem passa a receber esse aluguel é exatamente a hold. E aí você viu que sai mais barato você pagar, né, essa carga tributária na PJ a pagar na pessoa física. Obviamente que isso também requer analisar o valor do aluguel que você recebe, né? Às vezes dá um empate técnico, o governo não é bobo, mas às vezes é muito mais barato, como você viu aqui no nosso cálculo, o pagamento pela PJ e não pela PF. Boa. Pode descer mais um pouquinho, deixa eu ver aqui, o Nicásio passou, calma aí, deixa eu ver. O Pascoal colocou ali, ó, qualidade nota 1000, assunto complexo, nos deu uma ideia, parabéns, professor. E a Thaís Tropiano fez uma pergunta, essa parte de blindagem dos bens, há alguma possibilidade de ser questionado em algum momento futuro? Exemplo, herdeiros fora do casamento? Então, esse é o grande negócio. A primeira coisa que eu falo com o meu cliente é o seguinte, tu tem BO aí fora, cara, tu tem aí o cara, um dia eu falei assim, vamos conversar em particular? Eu falei, bora, né? Bora conversar em particular. Então, tu chama essa pessoa que é um filho teu, um bastardo que você fez fora do casamento e negocia com ele já, pô, mas em juízo, para ele não te criar problema. Se você fizer um acordo particular, porque, veja bem, é aquela velha história, né? Enquanto você está ali namorando, tá, meu bem. Quando você separa, meus bens, né? Então, veja, o ideal é que você converse com essa pessoa, faça um acordo em juízo. Cara, tá aqui. É óbvio que em juízo vai dar ruim, porque sua mulher pode pegar, seus filhos podem pegar, o seu esposo pode pegar, né? Então, mas vai dar BO sim. Se você não tiver esse cuidado, você fizer um planejamento patrimonial e você tem um filho fora do casamento ou uma filha, lá no futuro ele pode te criar problema. Aí, por isso que o advogado, nesse momento, ele é importante. Eu, apesar de ter feito pós em direito tributário, eu não sou advogado, eu não tenho o espírito jurídico que tem um advogado. Mas eu entendo que esses cuidados têm que ser tomados sobre o risco de realmente ser BO. Agora, se você não tiver esse problema, não tem nenhum problema com relação a criar hold, porque você simplesmente deixa de ter o patrimônio, passa a ter cotas, e todo aquele patrimônio entrou nesse cofre que nós chamamos de hold. É isso daí. Muito bom. A Neide Lourdes colocou ali, parabéns, Maurício, precisa trazê-lo mais vezes. Muito obrigado, Neide. Obrigado, Neide, obrigado. Depender de mim, o Louro tem uma cama aqui. Aqui. Não precisa ser cama, né? Não precisa ser cama. Vai dormir aqui. Marley pergunta, hold no lucro presumido. Fiquei com dúvida na alíquota de RPJ, acho que é a conclusão. Aqui, ali, Marley, você não entendeu a conta. Aquela conta é uma conta média. Se você pegar, você vai ver que é uma média. Eu não sei se. Louro, né? Mas ela colocou ali, ó. Eu calculava os aluguéis sobre 32%. É 32. É a 32. Efetiva, é 4,8%. O senhor colocou 6%. Por quê? É que 6 ali eu considerei também um adicional de imposto de renda. Eu fiz um bem bolado ali. Eu fiz a conta assim, como você fez, depois eu somei tudo, dividi pelo total, eu cheguei na conta, no percentual efetivo. Você entendeu? Ó, o que eu fiz? Você tem que fazer a conta considerando o adicional de imposto de renda. Eu calculei direitinho. Depois o que eu fiz? Eu peguei aqueles valores que eu encontrei e dividi pelo total da base de cálculo. Eu cheguei naquela alíquota efetiva. Foi assim que eu fiz a conta. Agora eu entendi a tua pergunta. Você vai chegar exatamente no mesmo valor. Aline Prado perguntou, você veria como problema, em vez da doação, uma alteração contratual onde inverte as cotas para os sucessores e deixando o controle da empresa para a cota de 1%? Não, você pode doar todas as cotas. Você pode fazer o que você quiser. Porque aí, veja bem, você sai de um direito que é de família e passa de um direito societário. Eu dei muitas palestras, inclusive aqui na Contimatic, sobre o novo Código Civil, que hoje não é tão novo, é velho, né? Que é a Lei 10.406. E também conheço bem, né, até por força de circunstância, porque eu trabalho com isso, a Lei das SAs. Nesse momento é o sucessório. O que nós estamos fazendo hoje? Vou deixar a dica para você. Eu faço a hold e todo ano eu dou para os herdeiros
o equivalente a 2.500 UFESP, que é o limite de isenção. Até fazer toda a doação. Essa doação tem ITCMD? Essa doação tem ITCMD. Mas, se eu doar até o limite, não tem, porque tem isenção. Né? Agora, veja, chegou no final da vida, o cara já doou todas as cotas, deixa a cláusula. Todo o usufruto dessa empresa é do patriarca. Essas cotas são inalienáveis, são incomunicáveis. E eu, inclusive, posso rever essas cotas de volta. Se seu herdeiro morrer, as cotas voltam para você. Você protege daquela pessoa, da família que é indesejável. Pode ser uma nora, pode ser um genro, né? Um cunhado, né? Existem pessoas indesejáveis, infelizmente. Por isso é que tem que, então, tomar esse cuidado na hora de fazer o quê? O contrato social. Boa. Lorivaldo Lopes com a gente. Enquanto a gente lê a pergunta do Flávio. Isso, volta lá. Caramba, olha o tanto de pergunta que tem. Vai da hora hoje, hein? A Neide Lourdes já passou, pô, volta, acho que tem mais pra cima, ou produção? O Marley, Aline, Flávio. Flávio curte, tá vendo? Antes de eu ler a pergunta dele, Flávio curte, dá um curtir aqui no vídeo, tá? Enquanto eu leio a mensagem dele, dá um curtir aqui no vídeo, que tem pouco like aqui, a gente quer aumentar a quantidade de curtidas na nossa transmissão. E não esquece de se inscrever no canal da Contimate aqui para você receber as atualizações. Flávio Curti pergunta: tá certo que cada prefeitura tem um tratamento, mas na constituição da holding é devido o ITBI? É devido e não. Veja bem, quando você constitui a holding, você tem que ter em mente o seguinte: o que essa holding veio fazer no mundo? Né? Você, quando constitui uma empresa, está na Bíblia. Ela tem que dizer: eu vim fazer isso no mundo. Se essa holding vier viver de venda e compra de imóveis ou vier viver de locação, se for num prazo anterior a 3 anos dessa atividade que ela vai exercer, você tem que pagar o ITBI. Não tem jeito. Não tem jeito. Lorivaldo, mas eu não vou alugar os imóveis. Não tem ITBI. Não, eu vou criar uma holding e vou ser uma transportadora. Não tem ITBI. Vai vendo. Não. Eu vou criar holding. Vou ver de locação e compra e venda de imóvel. Tem ITBI. Não dá para, né? Se você quer ir para o céu, tem que morrer. Não tem jeito. Então, veja. Não tem jeito. Se você vai exercer a atividade de locação de imóveis ou de compra e venda de imóveis, e isso aconteceu antes de 3 anos do início da atividade, você tem que pagar o ITBI. Isso também está na legislação. Tá certo? É isso daí. Boa. Louro, só repete para mim aqui que eu não entendi uma coisa. Se você quer ir para o céu... Se você quer ir para o céu, tem que morrer, né? Não dá para ir vivo, né? Eu vou viver de locação, mas tem que pagar o ITBI, né? O Geraldo Barbosa colocou ali show. Muito obrigado, Geraldo. Thaís Tropiano, vamos lá. Pergunta: na holding somente pode ser de herdeiros necessários ou posso colocar qualquer outra pessoa? Exemplo, tia, para sobrinha, enfim. Na holding você pode, mas se veja bem, você tem que ter o seguinte: o que é o herdeiro legítimo? Filho e filha são herdeiros legítimos. Né? Você pode, inclusive, se você quer fazer isso, quer fazer uma doação para tio e tia, não faz via holding, faz via testamento. Você quer doar, por exemplo, uma casa para o seu. Só que veja bem, você não pode doar mais do que 50%. 50% não é teu. É teu, mas não é. Tu não pode abrir mão dele. Então, aí nesse caso, eu não. Porque a holding é exatamente para proteger o patrimônio. Ou seja, os herdeiros, tia não é a legítima, né? Tia não é, em tese, não é a legítima. Herdeiros, tem os herdeiros ascendentes e descendentes. Pai e filho, né? Pai, mãe, filho e filha. Agora, uma herança para uma tia, aí o melhor caminho não é a holding, né? Porque você pode até fazer a holding, doar para ela as cotas, mas você tem que ter a clareza. Eu só posso fazer isso com a minha tia até 50% daquilo que eu tenho, porque o resto pertence aos herdeiros, à legítima. Muito bom. Vamos lá para a próxima. A CETEC Contábil mandando um beijo para a professora Mônica Sobral, que é gente boa demais, nossa amiga. E Contábil Sistema. Lorivaldo, boa tarde. Gilmar do Guarujá, ele colocou ali, ó, contabilidade, sistema. Pergunta: qual é a diferença entre uma administradora de bens próprios e a holding familiar? Então, não tem diferença, por isso que você está com essa dúvida, né? Não tem diferença, é a mesma coisa. Inclusive, eu trabalho muito com grupos de empresas. Na minha cabeça, até entrar nesse universo de holding, para mim, holding é uma empresa lá que é sócia de diversas empresas e faz equivalência, operação entre elas. Com a questão
né, da reforma tributária, a holding no Brasil passou a ter mais força. Então se cria uma holding para quê? Para administrar os bens próprios ou então com o único objetivo de fazer o quê? Um planejamento sucessório. Né? E aí você tem o quê? Você tem essa questão de você criar uma holding, colocar os bens lá dentro e viver de locação. Olha, se esses bens, eu estou vivendo de locação e são bens meus, esses bens, eu sou um administrador de bens próprios. Entendeu, Gilmar? Que eu te conheço muito bem, né? E veja bem, ou então você pode fazer a holding para administrar bens próprios e também administrar bens que não são próprios. Você pode ser, por exemplo, uma imobiliária. Isso, na verdade, é assim que funciona. Eu posso administrar os meus próprios bens ou posso administrar aqueles bens que não são meus. Na verdade, você está diante aí de uma holding que é uma holding mista. É quando você tem a holding propriamente dita e além daquela atividade de holding, você também exerce outras atividades. É isso aí, Gilmar. Muito bom, Gilmar. Muito obrigado, tá? Última chamada para a galera que quer participar também do sorteio do nosso brinde, tá? O copo térmico da Contimatic, aquele que é a mesma coisa, aquele que você paga R$ 400 no mercado. Nós vamos te dar aí um bonitinho aí, personalizado da Contimatic e a mentoria da Getax, ministrada aí pelo nosso colega Evandro, tá? Então, última chamada, corre lá, porque já tá rolando o sorteio, tá? Porque como tem muito, a gente vai trazer só a lista de quem foi sorteado, tá? Como a gente está com 2 auditores aqui, não tem problema nenhum, já foi tudo auditado, aí sim, né? Aí sim. Estamos com 2 auditores aqui, já foi tudo auditado. Pergunta do Geraldo Barbosa. No caso da integralização de capital com veículos que são usados pelos sócios, esses veículos devem ser depreciados? Ô, louco. Mas aí não... Eu não entendi no caso não de tem tanta ligação integração com de a capital. holding, eu acho, né? Não, se os veículos são dos sócios, eles são dos sócios. Se você quer montar uma holding com esses veículos que são dos sócios, a partir do momento em que esses veículos passam a ser da holding, eles não são mais dos sócios. Logo, o sócio só pode usar esse veículo com uma condição. Qual é a condição? A condição é que ele pague a locação por isso. Eu, em PJ, não posso ceder graciosamente um bem para o meu sócio utilizar. Eu bato pesado com isso, meus clientes. Pesado. Veja bem, eu vou te deixar perplexo agora, Geraldo. Você vai ficar assim, Lorivaldo, você cheirou, você tá doidão. Veja bem, uma vez, o que eu fiz? Eu peguei um lançamento contábil, eu fiz exatamente esse lançamento. Eu debitei despesa com prolabore e eu creditei depreciação acumulada. Qualquer contador que vê esse lançamento fala, Lorivaldo cheirou, tá doido. Olha o lançamento que eu fiz. Despesa com prolabore, depreciação acumulada. Por quê? Nós fomos uma multinacional, quem usava o carro do veículo era o sócio, e isso é rendimento indireto, artigo 356 do Regulamento de Imposto de Renda. Isso é prolabore, isso está na Bíblia, isso é rendimento indireto. Se ele, por exemplo, está usando essa despesa com depreciação, ela é dedutível, inteiramente dedutível, só que isso é prolabore. E eu debitei despesa com prolabore contra depreciação acumulada. E o contador da empresa, quando viu, falou, não, nós temos que trocar a devolt, porque o auditor cheirou, ele está doidão. O que tem a ver prolabore? Aí eu mostrei pelo artigo do Imposto de Renda, ele falou, cara, nunca pensei que isso fosse possível. Vai vendo. Esse é o mundo, o universo do contador tributário, contador societário. Todo benefício que é indireto, ele é prolabore. A Devolt, onde eu trabalho, sou sócio, ela tem o vale-refeição. Para os funcionários, eu não posso usufruir dele. Eu pago o almoço com o meu dinheiro, porque se eu pagar com o dinheiro dele, isso é prolabore. Lá não é casa de ferreira e espeto de pau, lá é casa de ferreira e espeta de ferro, entendeu? É isso daí. Né? E esses bens que estão na holding, esse veículo que está na holding pode ser depreciado, então? Vai depreciar, lógico. Esse veículo, se você estiver fazendo uso dele, sim. Se não estiver fazendo uso, não. Aí é o impairment test, entendeu? Boa. Vamos lá, então. Thalita Cioto Neves. Holding pode emitir nota fiscal? Cadê? Deixa eu ver que tem mais coisa. Fugiu agora, peraí. Aqui, Thalita. Holding pode emitir nota fiscal somente para movimentação entre empresas do mesmo grupo econômico? Ô, Thalita, a tua pergunta é bárbara. A holding, como eu disse aqui, é a contabilidade mais fácil do planeta. Holding não tem nota fiscal, em regra. Holding não tem ICMS, holding não tem ISS, holding não tem IPI. Estou falando da holding pura. A holding tem um recibo de aluguel,
né? Ou locação de um veículo e boa. Agora, se a sua hold, porque você tem a hold mista. O que é a hold pura? É aquela hold que tem como objeto maior participar em outras empresas. O que é a hold mista? A hold mista é aquela hold que, além de participar em outras empresas, ela exerce outras atividades. Se essa tua hold exerce outras atividades que requer compra, venda, por exemplo, prestação de serviço, logicamente que ela vai ter que emitir a nota, que é o documento oficial e legal para fins fiscais. Então nós temos a hold pura, E a mista. a hold mista Isso. e a que administra os bens. Exatamente, só para administrar bens. Aí você Que não é faz familiar. nada. É. Que é o nome bonito que deram. Assim, administração familiar, é o que fazem hoje. Né? E você faça também, se você é contador rico, e eu sei que você é rico, porque contador normalmente ganha bem, pensa no teu patrimônio também, que pode ir pro saco se você não tomar cuidado, tá certo? E lógico que aqui o nosso tempo é limitado, mas dia 23 de maio, leva o teu cliente, você já chega lá e fala, ó, tá vendo aí, o professor falou tal, você já sai lá com o contrato assinado com ele, o Lorivaldo agora assinou o contrato. Quando assina o contrato, começa a nossa dor de cabeça. Vem comigo, eu vou te orientar. Dia 23 do 5 lá 23 de maio, Sindiconte de São Paulo. O Sindiconte é um grande parceiro da Sim. Contemática aqui. Um abraço para o Claudinei, nosso presidente. Sim. Né? Vamos lá. Thalita já foi. Agora vamos. Meire Mota. Janete vendo lá? é o primeiro. Ah, tá. Essa questão das cotas quer dizer que os herdeiros não vão receber os imóveis quando houver o falecimento de quem fez a holding? Lógico que não. Não tem mais imóvel. Acabou o imóvel. Tem as cotas. Sem as cotas. Agora, fica mais fácil, por exemplo, os herdeiros negociarem cotas do que negociar um avião, um terreno, um apartamento, uma casa. Esse é o grande achado da hold. E os contadores que estão acompanhando com a gente aqui, eles podem ganhar muito dinheiro com isso. Né? Muito! Eu quero que você morra de ganhar dinheiro, contador. Vem comigo. Você precisa ser bem sucedido. Você cuida do patrimônio de terceiros. Por que não cuidar do teu também? Vem comigo, vai fazer o curso. Tu vai ver, tu vai ter altos delírios. Muito bom. Meire Mota. Já tenho as holdings abertas, mas quero passar a contabilidade para você. Teria algum problema se quase no... Do meio do ano? Tem algum problema ser quase no meio do ano? Você acabou de ouvir aqui de um parceiro nosso aqui, o nosso grande professor Sérgio Brito, que não é recomendável, Sérgio, né, professor Bispo? Não é recomendável. Porque, lógico que pode, porque se você pegar meio do ano, um contador vai fazer uma ECD, o outro vai fazer a partir dali. A ECF é a única. Mas a ECD você pode fazer em duas. Não tem problema nenhum em você dividir 3 meses para um contador e 9 meses para outro contador, do ponto de vista da ECD. Quem vai fazer a ECF vai ser o contador final. Bem, eu te conheço, né? E eu estou te dando uns recados. Toma cuidado comigo aí. Eu quero te ajudar. Você é gente boa, essa menina. Boa. Contadora, administradora, financeira. Traz ela que o dia pra gente conhecer. Precisa conhecer a Contemática. Deixa eu ver aqui. A Marisa, ela perguntou, qual o regime tributário da holding? Marisa, regime tributário da holding não há na legislação impondo que a holding tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Aquele regime tributário aplicável às demais empresas vale para a holding. Resta lembrar que as empresas que vivem de locação de bens móveis não podem ser simples. O resto presumido, real. Eu tenho uma contadora que era muito doida. Ela arbitra o lucro todo mês da empresa porque o cara não dá os documentos. Arbitra. Até isso é possível. Boa. Legal esse negócio aí, hein? Neide Lourdes, existe a possibilidade de manter os bens pela pessoa física e tributar as receitas de locações, etc., na pessoa jurídica? Eu não entendi a pergunta, eu acho que eu pirei. É manter os bens pela pessoa física e tributar as receitas de locações, etc., na pessoa jurídica. Se o bem é da pessoa física, quem tributa, a receita é a pessoa física. Se o bem é da pessoa jurídica, a receita é da pessoa jurídica, logo tributa na pessoa jurídica. Não há como fazer isso. Eu costumo explicar isso aí dizendo que uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Eu acho que você explica melhor que é mais didático. É mais didático assim, né? Vamos lá. Marcos dos Santos, na morte de algum sócio da holding, a base de cálculo do ICMD será o valor das cotas ou o valor do mercado dos imóveis? Então, você não devia ter perguntado isso, né? Você não devia ter perguntado isso. Isso é uma polêmica. Eu emiti um parecer recentemente para um japonês, que ele pediu, sobre isso. Então, veja bem, na verdade, eu não entro nessa parada.
Porque quem define isso, na verdade, é o cartório. Quando você vai passar, por exemplo, fazer essa transição da herança, o cartório já calcula. Eu aceito aquilo. Eu comprei um apartamento recentemente e olha que coisa, ironia do destino. O ano passado eu comprei um apartamento. E olha que a minha área é tributária. E aí veio a guia para eu pagar o ITBI. E eu sei quanto que eu paguei no imóvel. E eu sei qual que é a alíquota do ITBI. E eu calculei. E eu não cheguei no valor do ITBI. Não cheguei. Eu falei, que diabo é isso? Como é que eu vou dar aula de ITBI e eu não sei calcular ITBI? Entendeu? Aí eu perguntei para a incorporadora, como é que você calcula ITBI? Ele falou, também não sei. Foi o cartório que calculou. Aí eu paguei. Entendeu? É isso. É assim o negócio. Simples assim, né? Boa. Produção, sobe só um pouquinho que eu quero ver a pergunta da Sônia. Dá pra subir? Não, não. Volta. Aí, Sônia. Pergunta, em uma família que tem ainda inventário de avó. Opa. Entrou um trem aí na bagaça. Isso. Pergunta, em uma família que tem ainda inventário da avó em aberto, é possível fazer uma holding? Não, tem que primeiro você decidir, porque nesse inventário, quando sair o veredito, vai ser feita a partilha. E, obviamente, que eu só posso dar como capital aquilo que é meu, aquilo que já foi partilhado. Se não há partilha, tem que aguardar. Boa. O Walter Manco. Mais um pouquinho, produção, por favor. Aí. Qual a base de cálculo que as prefeituras estipulam? É pelo valor venal ou avaliação das prefeituras? Então, como eu te falei, né? Se você pegar a lei, ela fala que é valor venal, né? Ela fala que é valor. Mas eu não consegui chegar no cálculo do o que eu paguei. Aí você fala assim, eu vim na Cotimate fazer um curso, o professor está explicando e falou que não sabe. Eu não sei mesmo, entendeu? Eu acabei de pagar eu não cheguei no cálculo. E ela fala, eles fazem um cálculo aproximado. Quem calcula isso é o próprio cartório. E quem calcula é a própria prefeitura, com base no cartório. Mas eu sei que na lei, vou dizer o que está escrito na lei, fala que é o valor venal. Boa. Mas há controvérsia, alguns dizem que é valor de mercado. Mas aí, meu amigo, aí só por Deus, aí é briga, né? Aí é briga. Se o valor for um valor expressivo, eu peitaria a prefeitura e contrataria um advogado tributarista. Porque realmente há uma controvérsia. Eu já emiti parecer sobre ITBI, eu já emiti parecer sobre ITCMD. A lei fala que é valor venal. Muito bom. Adalto Santos. Se vender um imóvel da Hold, precisa alterar o contrato social? Então, Adalto, que show de bola a tua pergunta. Eu já cheguei a fazer isso, cara, porque, veja bem, muitas vezes você tem um imóvel e esse imóvel você comprou em 1900 e bolinha. Comprou lá, eu vivi uma experiência como essa, esse imóvel que você comprou, ele era o seguinte, ele era um valor assim de R$1 o metro quadrado, uma gleba de terra, R$1 o metro quadrado. Hoje está em 10 mil metros quadrados. O lugar valorizou, eu não vou falar lugar, né? Mas assim, eu vou falar lugar, no Acre, né? E aí, essa empresa, o cara era dono, o empreendedor, estava em nome da pessoa física, ele criou uma empresa. E ele, qual é a ideia dele? Se ele vendesse isso na pessoa física, ele vai morrer. Você imagina você vender um imóvel que você pagou R$1 o metro quadrado há 30 anos atrás. E hoje você vende a 10 mil metros quadrados. Tu morre, cara. Tu com ganho de capital. Tu vai infartar. Agora que você vê o tamanho do imposto. Lorivaldo, o que eu faço? Faz uma holding. Faz uma empresa. E põe no contrato social dessa empresa que ela tem atividade de locação, compra e venda de imóvel. Olha que show. Esse cara está vendendo agora os lotes. Foge do ganho de capital? Foge do ganho de capital, exatamente. Porque virou outra atividade. Veja o quanto você é importante na vida de um empresário. Presta atenção. O quanto você pode ajudar esse infeliz. Olha que interessante. E ajuda, pô. Eu fiz isso. Né? E o cara falou, Lorivaldo, isso é muito legal. Pô, o cara ganhou dinheiro, eu sou legal, entendeu? Mas aí, tudo bem, tá valendo. Eu ajudei o filho da mãe, entendeu? É isso daí, né? Ajudou o infeliz. O cara comprou R$1 o metro quadrado, vende por 10 mil metros quadrados. E agora infeliz, pagou não. Com 8 e 12%. Virou uma empresa de compra e venda de imóvel, 8 e 12%. 8 e 12%. Vai vendo. Aí, pessoal, você não vai chamar um dentista para fazer esse planejamento tributário, nem um psicólogo, né? Nem um engenheiro, nem um advogado. Essa bronca é tua, contador. Só você
tem essa visão. E aí você melhora a vida dos caras. Né? Eu tenho uma fama muito ruim no escritório que diz que eu não sei cobrar. Eu sou mais coração, entendeu? Eu quero ver todo mundo feliz. Isso é uma característica mesmo. É. Isso aí eu comprovo que é verdade. Deixa eu ver, produção, tem mais alguma coisa aí pra baixo? Todo mundo colocando show. Opa, tem mais ali. Ei, ô louco, calma aí, peraí. Thelma, pode explicar a parte da doação dentro da isenção? Como fica o cartório? Tenho que fazer o registro toda vez que faço a doação? Sim, tu vai ter que alterar o contrato social e você vai... O que eu tenho feito? Estou fazendo isso agora, né? Tua pergunta é oportuna, porque nesse momento estou fazendo alteração contratual, doando, né, para os herdeiros 2.500 cotas. Tem um formulário próprio para isso, né? Não trouxe aqui, mas na próxima palestra eu vou colocar e estampar ele aqui. Então, se você fizer... Eu tenho um cara que vai levar 6 anos para eu doar todas as cotas. Ele tem 4 filhos. E eu fiz a conta, né? Ele tem lá X cotas, todo ano ele vai doar, né, o equivalente a 2.500 UFESP, vai dar 2.500, 10.000 UFESP por ano, em 6 anos, todas as cotas dele, e eu estou torcendo para ele morrer depois dos 6 anos, né? Eu falei para ele, você não vai morrer dos 6 anos, né? Eu pretendo não morrer, Lorivaldo. Eu morro de medo de morrer, né? Então, assim, se ele ficar vivo e os filhos, em 6 anos, todas as cotas que era da holding foram transferidas para os filhos sem pagar o ITCMD. Pense nisso, contador. Você pode melhorar a vida das pessoas. Né? Boa. Tá quase acabando nosso tempo. 3, 2, 1. A gente tem mais 2 minutos, não tem? Dá para mais 5 minutos? Então vamos lá. Neide Lourdes, holding administração de bens próprios, compra, venda, locação. Está sujeita ao registro no Cresce e Admob? Putz, agora tu me pegou. Professor, você me ajuda aí? Porque não é uma área que eu milito. Eu tô com medo de falar bobagem. Administradora de bens, holding administradora de bens. Cresce é só se ela fizer o quê? Ela intermediação imobiliária, né? Então, se ela, por exemplo, loca, né? Ela tem uma imobiliária. No Cresce e entregar Admob? Então, o Calma, professor... deixa eu levar pra ele aqui. Calma, me ajuda aí, professor, por favor, Por né? favor, bispo. É uma pergunta que está aqui na minha manga que eu vou na próxima me preparar para ela, né? Legal. Somente se tiver atividade imobiliária. Aí, se tiver atividade imobiliária com um profissional de corretagem de imóveis, aí sim tem que ter registro no Cresce. Perfeito. Entrega de imob. Eu espero que isso não inviabilize meu curso, entendeu? Jamais. Você vai ver daqui a pouco o pessoal colocando ali. Pronto, aí, ó, tá vendo? É assim, cara. Você quer ser bom, tem que andar com os bons. Com os entendeu? bons, tem tem que... dois auditores aqui, o exatamente. cara já resolve tudo, tá? Deixa eu ver mais o que respondemos a Neide. A Sandra colocou ali, o imóvel aluga, mas eu não entendi muito bem, deve ser complemento de alguma outra pergunta que ela fez. O imóvel classificado contabilmente em investimento não sofre depreciação. O Adélia, né? Não, a Sandra Ângelo, a classificação do imóvel é em investimentos, ele sofre depreciação? Qual é o nome dela? Adélia. Sandra Ângelo. Ô, Sandra, veja bem, você tem que comprar meu livro, Sandra. No meu livro. Muito bom, inclusive. O meu livro, ele é uma bíblia dos contadores. Ele está na 14ª edição e foi um best-seller. Né? Eu fico muito feliz, porque, na verdade, você fala assim, mas Lorivaldo, você está vendendo seu livro. Você sabe quanto que eu ganho para vender um livro desse, Sandra? Eu ganho R$16, me parece que ele custa 160. Eu não vou ganhar dinheiro com livro. Não vou, porque se eu vender um livro e ganhar R$16, para eu ficar rico com o livro, você imagina quanto disso que eu vou vender, né? Eu vou virar uma Agatha Christie, entendeu? Não. Então, veja bem, nesse livro, nós temos que separar, Sandra. Hoje existe um imobilizado... Desculpa, hoje tem um investimento. O investimento, ele divide em 3 grandes grupos. Dentro do grupo investimento, eu tenho participação em outra empresa e o PPI. Propriedade para investimento. Dentro do grupo imobilizado, eu tenho imobilizado em uso, imobilizado em formação e eu tenho imobilizado de arrendamento mercantil. Depois eu tenho um terceiro grupo que é o intangível, onde eu ponho marcas, patentes, direitos autorais, etc. Quando você fala, eu tenho um imóvel e esse imóvel, eu sou a Contimatic. A Contimatic tem o que como o negócio dela? Ela tem como negócio dela desenvolver software e deixar os clientes felizes com o software dela. Mas aqui do lado surgiu um terreno. Esse terreno está à venda. A Contimatic vê que é um negócio interessante e vai comprar esse terreno. Ela comprou. Aí eu pergunto à Contimatic, eu sou o contador da Contimatic. Você vai usar esse terreno na sua atividade? Não.
que você vai fazer com esse terreno? Eu vou deixar para valorizar ou eu vou deixar ele, então, para alugar? Isso é PPI. Isso é PPI. Isso está no grupo investimento. Você está entendendo? Se a Conte Marketing me disser, esse imóvel eu vou usar no meu negócio, ele vira imobilizado. Se eu sou uma empresa, uma hold, e eu tenho imóvel, no meu contrato de constituição, eu coloco lá atividade, locação de bens. Esse bem é imobilizado. Bem de uso. Se esse bem não for para alugar, né? Se ele não for para alugar, imagine você não vai alugar ele. Você pegou esse bem, aí não tem jeito, porque se você é atividade de locação, compra de bem, esse bem, quando você compra ele, ele é imobilizado, ele é bem de uso. Ele é que te gera o seu fluxo de caixa. Portanto, ele não deve ser classificado como PPI. O que é PPI? Aquele bem que você usa, aquele imóvel que você compra ou para valorização ou para locação, mas quando é diferente da tua atividade fim. Vou te fazer uma pergunta, você vai falar, Lorivaldo, acho que eu entendi, talvez eu consiga ser mais claro. Eu sou uma empresa que aluga o veículo, eu sou uma locadora, eu comprei veículo. O que é esse veículo? Esse veículo é imobilizado, é o bem que eu uso no meu negócio. Essa locadora comprou um terreno para alugar. Isso é um PPI. Então, se for o teu negócio, aquilo é imobilizado. Se não for o teu negócio, aquilo é PPI. Essa é a pergunta. Aliás, eu já tive discussões homéricas em cima desse tema e espero ter te atendido. PPI, para quem não sabe, Propriedade para investimento. Propriedade para investimento. Perfeito? E para fechar, vamos lá. Gilberto Ataíde pergunta. Deixa eu ver aqui. Gilberto Ataíde pergunta: de que forma esses bens entram na empresa? Estoque? São depreciados? Gilberto, fez a explicação agora, né? Gilberto, você tem que deixar bem claro qual é o propósito dessa empresa e o que você vai fazer. Eu vou te responder assim. Você é uma empresa que compra e vende computadores. Você foi nos Estados Unidos, comprou 50 computadores, trouxe. Lorivaldo, sou seu contador, contabiliza para mim. Eu vou te perguntar, você vai vender esse computador? Você comprou para vender ou para usar? Você fala, eu não sei. Eu vou falar, também não sei contabilizar, entendeu? Imagina, você comprou, não sabe, imagina eu. Se você me disser, esse computador eu comprei para vender, estoque. Esse computador eu comprei para usar, imobilizado. É isso aí, Gilberto. Boa. E deixa eu ver se tem mais alguma ali. Boa. Qual o nome do livro? Contabilidade Geral e Tributária. Vamos pôr ele aí? Vamos colocar daqui a pouquinho. Conta tá. Contabilidade Geral e Tributária, né? 14ª edição. Que inclusive você me presenteou com um. Puxa, você Tem merece. lá no meu Instagram a foto bonitona. Você merece, né? Muito obrigado. Fui lá na Devolt, recebi o livro. Você Toda merece. a honraria. Muito obrigado, viu, ô Louro? E para fechar, o Geraldo, tá, pessoal? O Geraldo Barbosa colocou ali. Professor, pergunta. Uma hold que tem imóveis alugados e imóveis onde moram os sócios, como classificar esses bens no ativo imobilizado ou no estoque de imóveis? Ele é todo imobilizado, todo. Veja bem, você tem imóvel que é alugado para terceiro e imóvel que é alugado para sócio. Eu não sei se você, né, percebeu. Você não pode ceder graciosamente o imóvel para o sócio usar. Agora, você poderia, se eu, por exemplo, quiser fazer uso desse imóvel, você me deixa fazer uso free, sem pagar Sem contrapartida? Sem contrapartida? Se você fizer isso comigo free, eu entendo que o fisco vai entender que com o sócio é a mesma coisa. O sócio deve ser tratado como estranho, princípio da entidade. Você não pode misturar as coisas. Coisa da empresa é coisa da empresa, coisa do sócio é coisa do sócio. Se o imóvel é da empresa, ela tem que alugar para o sócio e tem que ser o quê? O valor de mercado. Está no decreto 9.580 que o aluguel é de 10% do valor venal no ano do imóvel. Caso sócio ou dependente do sócio ou vinculado a sócio faça uso desse bem. Pode fazer? Lógico que pode, mas é um negócio. Tudo isso é imobilizado. Uma coisa. Outra coisa. Sócio né? tem que ser considerado uma pessoa estranha. Uma pessoa estranha. Princípio da entidade. Muito bom. Cara, tiramos bastante dúvida da galera aqui, hein, Louro? Que bom, né? Fico feliz, né? Vou fazer um convite ao vivo e já com a participação da galera. Eu sei que você tem uma palestra também sobre contabilidade de consórcio. Consórcio, o negócio está pegando também. Se o pessoal quiser saber para ganhar dinheiro, consórcio, eles vão colocar pessoal. a palavrinha mágica no chat agora
e a gente vai marcar um dia para você voltar. Já que falaram que você tem que voltar, Opa, é uma honra, é uma honra estar aqui. para Né? consórcio, o que você acha? Show de Então, bola. um dia a gente vai. Se o pessoal colocar ali a palavrinha mágica, a gente vai pensar nisso daí. Um dia para você Beleza. voltar. Lorivaldo Lopes, meu grande amigo, muito obrigado. Grande Satisfação Maurício. receber você Prazer aqui no estar palco aqui, da Maurício. Conte Mágica, no Descomplica. Daqui a pouquinho a gente vai almoçar, que você vai pagar meu almoço. Sabia que ia sobrar para mim. Obrigado, É um prazer, Louro, Maurício, obrigado. é um prazer. Deus abençoe. Eu vou pedir para a produção colocar daqui a pouquinho o seu livro aí de novo, para o pessoal anotar o número Tá bom. e entrar em contato para comprar. É sensacional. É uma... Modelo de plano de contas, já com as Tudo. regras, atualizado com as regras internacionais, o imposto de renda, JCP, arrendamento mercantil. Nós temos também a questão de regime de caixa, regime de competência, tudo está lá. Ó, eles estão colocando ali, ó, acho Aí. que é o último slide. É Aí. esse aí mesmo, esse É mesmo, isso aí, né? é isso aí. Olha lá, contabilidade geral e tributária tem tudo, ó. Demonstrações contábeis, operações com mercadorias, tem um monte de coisa. Tem tudo, tá um livro Que o meu eu recheado. deixei lá em cima. Na Todas as sala. demonstrações contábeis, uma dica. Tem muitos contadores que fecham a SCD e não colocam todas as demonstrações. Todas, balanço, DRE, DRA, DMPL, fluxo de caixa, DVA só para exceto capital aberto. E nota explicativa. O livro tem essas demonstrações todas linha a linha. Quem linha quiser, a linha. só chamar a Nayara Nayara, que é a 2091 editora, né? 0757 É isso aí. ou 911 22 70 79. É isso aí. Obrigado, Louro. Tamo junto, Maurício. Valeu. E não esqueça do curso dia 23 de maio no Sindiconte. Sindiconte São Paulo. Curso de hold sucessão patrimonial. Esse aí é um curso que você tem que fazer, você vai ganhar dinheiro com isso. Fala Acredite em com o mim. Claudinei lá, fala que É. escutou aqui no Descomplica, vai ganhar um desconto. Sim. Obrigado, Louro. Um abraço. Valeu.